Olá, olá! Guardando conexão aqui, porque a gente está começando mais uma live imperdível aqui no seu Instagram das Princesas Restauradas. Hoje a nossa querida psicóloga, doutora Lorraine, vai falar com a gente sobre a pandemia do medo, né? Doutora Lorraine, vamos lá? Chamar ela aqui, conectá-la. Vamos lá. Isso. Conectando com a doutora Lorraine, ela que é médica psiquiatra. Doutora Lorraine. Oi, Késia, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Então, nosso tema de hoje, né, tá para lá de polêmico e muito, muito atual, que é a pandemia do medo, não é isso o nosso tema de hoje? Isso mesmo, um tema super relevante, né? Que acho que mais do que nunca é urgente a gente falar sobre isso para tentar ajudar as pessoas, né? É verdade. A gente que está vivendo esse período de pandemia mesmo, coronavírus aí, que veio da China e espalhou para o mundo todo e trouxe essa questão da quarentena, né? A gente tem vivido dias de isolamentos, alguns comerciantes foram liberados para trabalhar, mas mesmo assim a gente não tem mais aquelas reuniões, aqueles encontros familiares, né? Aquela festa que o povo brasileiro gosta tanto. E o medo, exatamente essa palavra, o medo, se instalou na vida de muita gente. E por incrível que pareça, tem pessoas que têm medo de sair na porta da rua, né? Tem pessoas que eu conversei, inclusive, doutora Lorraine, que não têm conseguido dormir de medo, de imaginar que um filho, um marido, né, um sobrinho, um neto possa pegar o corona, né? E tem vivido esses dias de muita angústia e de muito medo. Essa pandemia do medo é tão prejudicial quanto o corona, doutora? Késia, é um período, né, da nossa vida que, se a gente perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, se eles viveram algo parecido, a gente não vai ter nenhum relato de algo que impactasse tanto a vida das pessoas, seja economicamente, seja na iminência de perder alguém que a gente ama, dessa forma assim tão palpável como está acontecendo agora, né? É verdade. Então, não tem como a gente entrar num processo de negação e se isolar de tudo isso, ficar numa bolha e imaginar que a gente não está sendo de alguma forma afetado, né? Isso sim seria É verdade. loucura. Então, hoje, ser lúcido é a gente ter a real dimensão das coisas, claro, sem superestimar isso. Assim, quando a gente encontra, né, pessoas da área da saúde para estar conversando agora nessa fase, alguém que está lidando diretamente com esse problema, a gente sabe que, paralela à pandemia do coronavírus, existe a pandemia do medo, né? É Hoje, verdade. como você citou muito bem aí nos exemplos, né? Seja pela questão da iminência de perder a própria vida ou de perder alguém que a gente ama, ou seja na iminência de ver a vida de repente sem nenhum plano de longo prazo podendo ser feito, né? A gente não sabe se a nossa conta bancária vai ser a mesma nos próximos meses, a É gente verdade. não sabe se o nosso vizinho, se o parente do nosso vizinho, que de repente também vai entrar numa situação de vulnerabilidade social, vai ser um medo a mais para nós. Esses dias eu acho que quem teve a oportunidade de ver o Karnal falando naquela conversa da CNN, achei super interessante a frase que ele citou, né? Que se a gente não morre, se a gente estando sem fome, se a gente não morre por medo da doença, a gente fica com medo de ser morto por quem está com fome. É verdade. Então, é uma situação de vulnerabilidade de todos os lados, social, econômica, familiar e de saúde, né? Então, é um tema urgente de ser falado, porque eu acho que o principal prejuízo do medo é a negação. Se a gente nega a existência do medo, é onde o problema se desdobra e é onde a gente não consegue ter ajuda e nem ajudar quem está próximo também. Foi bom você falar sobre isso, doutora. A gente não está falando aqui de pessoas que não sintam medo, né? Se você não Isso. sente, beleza. Agora, se você sente e nega, tenta disfarçar aquilo ali, parece que o negócio fica pior, né, doutora?
Fica pior porque a gente não consegue nem fazer um movimento de empatia e colocar no lugar de quem está sofrendo muito nesse momento e de repente precisa mais do nosso apoio do que de qualquer outra droga, né? E a gente não consegue também em nós ver os sinais de alerta para buscar uma ajuda fora da esfera familiar. Porque às vezes quem está ali no convívio diário com você não vai conseguir te ajudar, você muitas vezes nem vai querer preocupar demais essa pessoa, não vai querer se abrir a ponto de também ser ajudado, se expor. Então, o medo, Kézia, assim, é uma realidade muito palpável hoje e que não negar a existência dele abre porta para a gente tanto proteger um agravo maior em nós mesmas, né? Quanto também em quem a gente ama. Bom, quero mandar um abraço para a Mauriane, que está aqui com a gente. Flávio, oi Flávio, mais uma vez conosco. O Instituto Curados para Curar. Mandar um beijo para toda a equipe, né, que está sempre ligadinho e que criou esse momento nosso aqui das Princesas Restauradas, trazendo informações para você. E eu queria começar com a pergunta aqui deles, né, dizendo assim: existe graus de medo, doutora Lorraine? Existem, né? Existe aquele medo, que é aquele medo nosso normal, da autopreservação, onde a gente tenta assegurar a nossa vida, né? E Então, esse quando a medo é gente, por bom. exemplo, é ótimo. Por exemplo, se você sente uma dor no corpo e você procura investigar essa dor para que ela não evolua para um problema maior, esse medo de uma doença te fez ter uma atitude a seu favor, que foi buscar ajuda, né? Então, se você, por exemplo, tranca a janela de casa por ter medo de ter alguma invasão indesejada durante a noite, é um medo saudável, né? Que te protege, que coloca ali uma barreira maior entre você e um perigo externo. São medos absolutamente inerentes à nossa vida normal. Mas o problema, Kes, é quando esse medo começa a ter sintomas físicos. Eu acho que esse é o maior sinal de alerta que a gente pode deixar aqui hoje, né? É Quais são aquele os sintomas medo, é aquele que a pessoa medo, sente? né, que começa a vir de uma apreensão que foge do seu controle, é aquele medo que te paralisa. Então, de repente, você começa com um ataque cardíaco, a gente já falou isso em outras lives, né, que o nosso corpo responde muito ao nosso estado mental. Então, Verdade. você começa com uma palpitação, você começa com a sudorese, com, de repente, uma diarreia, uma dor abdominal intensa. Você começa a ter aquela sensação de queda de pressão, né? Aquela sensação gritante de perda de controle, como se estivesse na iminência de algo muito grave acontecer. Então, quando isso começa a reverberar no nosso físico, quando o nosso corpo físico começa a sofrer, né, junto com a nossa mente, é onde começa o sinal de alerta. Porque a gente não sabe como é que está esse corpo, né? Se esse corpo já tinha uma doença de base, se já era uma hipertensão não diagnosticada e precisa ser conduzida agora, né? Se tinha ali uma síndrome do intestino irritável iminente e que agora deflagrou com o medo, né? Então a gente vê assim que o medo ele é um precipitante de alguns desfechos que de repente estavam ali no stand-by no nosso corpo. Uma alergia muito severa que começa a ter crises ali mais intensas. Então, assim, começou a ter sintoma físico, começou a ficar disfuncional, você já não consegue mais desempenhar suas funções diárias normalmente, busque ajuda. Porque nem sempre ter só um amigo que vai te ouvir ou alguém da sua família que vai tentar te ajudar ali, te dando algum conselho, vai ser suficiente, né? E então é importante nessas horas ter uma fonte de apoio extra à de quem convive com a gente. Bom, a senhora está falando aí, eu estou lembrando da faculdade, né? Eu sempre tive muita facilidade para falar, graças a Deus, né? Isso foi um presente de Deus para mim. Mas eu via muitos colegas com muito medo de falar, assim, a ponto de passar mal, de dar diarreia, né? De vomitar e coisas assim que eu olhava e falava, meu Deus, isso é surreal. A pessoa só porque ela ia se apresentar. E não era pouca, professora, ou doutora, tô achando que eu tô na aula, né? Não era pouca, doutora, eram muitos alunos com esse tipo de problema. Então, quando acontece, nesse caso, da pessoa vomitar, da pessoa dar diarreia, dela passar mal na frente de outra pessoa por uma circunstância de medo, já é algo a se preocupar, doutora?
Com certeza, né? Muitas vezes a pessoa passou ali pelo ensino fundamental e médio sem grandes problemas, chega lá no ensino superior, onde você tem muitas avaliações orais e está exposto ao julgamento de pessoas que você nunca viu na vida, né? Pela reprovação do olhar de um professor, se deflagram crises mais intensas, né? Muita gente até desiste da faculdade nesses Verdade. períodos iniciais por essa fobia social. Então, nesse escalonamento do medo, né, a gente já então trata de uma fobia. E toda fobia, ela vem junto desses sintomas físicos, essa evitação de situações que exponham a pessoa a essas circunstâncias, né? Então, também são sinais de alerta, porque sempre que a gente vai investigar uma fobia social no consultório, a gente preenche, né, uma escala, obtém ali um score. E uma das perguntas que a gente faz é justamente em relação a isso, né? A sintomas físicos, a evitar situações que deflagrem essa fobia tão intensa, a avaliação de outras pessoas, né? Então, com certeza, é sim um sinal de alerta de que, de repente, você não vai conseguir superar isso sozinho. Você vai precisar de um apoio ali mais pormenorizado, de um profissional, né? Seja da psicologia, seja da psiquiatria, se precisar de intervenção medicamentosa, né? Então, é sim um excelente exemplo de um medo extremo. A Mauriane Castro, tudo bem? Mauriane, um beijo para você. Minha linda está perguntando o seguinte: fobia e medo, doutora, qual a diferença? É uma boa pergunta. A fobia é um estágio do medo onde a evitação do evento que provoca aquele desconforto, aquela apreensão, ele se torna disfuncional para a pessoa. Então, a pessoa que de repente consegue vencer o medo ali num nível que ela continua indo nas aulas, por exemplo, como esse exemplo bom aí que você deu, ela passa a não ir. Então, isso é disfuncional para ela, porque dali para frente ela pode parar de fazer o curso, por exemplo, que não era o que ela queria. Ela poderia atingir ali um estágio de pegar o seu diploma, de passar por tudo isso de uma forma menos lesiva para ela, menos invasiva, né? Menos sofrida. E aí, nesse ponto, o medo que seria normal vira uma fobia, que já é algo patológico e disfuncional. Ou seja, vai subindo o grau, vai piorando, é isso? É mais ou menos isso? Exatamente. E aí, dependendo de onde está esse medo, se ele é circunscrito a situações sociais, a pessoa não gosta de se expor, né? Aí, o que que acontece? É uma fobia social. Se já é ali uma situação que é a fobia de um lugar muito fechado, é a claustrofobia, né? Então, se é o medo de ter uma crise do pânico, né? Aí a gente tem várias classificações, dependendo da fobia, de onde ela se manifesta, a gente vai nomear, né? Mas Eu, todas por, são com a raiz do medo. eu, por exemplo, morro de medo, não gosto, assim, não vou dizer morro de medo, porque assim, se necessitar, a gente faz, mas eu prefiro não ficar em ambientes muito fechados, né? Por Uhum. exemplo, aquelas cavernas que o povo entra baixinho e não sabe até onde que aquilo ali vai dar, amiga, passo para outra repórter, que aquela não. Até aí tá normal, né, doutora? Até aí tá normal. Não, até aí não tá nada que te impeça de assinar um contrato, de desempenhar bem a sua função. É uma situação que é mais uma exceção do que uma regra, não é nada que você tenha que, né? Mas se esse medo começa a ir para outras esferas, de repente você se vê subindo um prédio de 30 andares, meio-dia, né? E não pegando o elevador por conta do medo né, do ambiente Aí já fechado tá do grave, elevador. né? Aí já é disfuncional, né? De repente você deixa de fazer uma viagem pelo medo de avião. Também já ficou disfuncional. Então, essa palavra Verdade. disfuncional é o que delimita, né, a diferença do medo normal do medo patológico, que seria a fobia. Traduzindo para o público, né, uma linguagem bem popular, o que saiu fora do normal, não está comum. Já está todo mundo falando, meu Deus, o que você está fazendo isso? Procura ajuda, que o negócio não está bom para você. Porque Ah, assim, a pessoa começa a perder oportunidades, a pessoa começa a se julgar incapaz para outras coisas, o medo começa a até colocar perde nela um emprego com isso, né, diminutivo. doutora? Pode perder o E isso, emprego. a pessoa já se vê com aquela lente assim de, nossa, eu sou menor do que os outros, eu sou pior, a Verdade. culpa desse medo é minha. Acho que a palavra culpa também a gente precisa sempre falar dela, seja na depressão, na ansiedade, no medo, porque são situações que te colocam numa situação tão vulnerável que você começa a achar que você é culpado por aquilo. E nem sempre, né? A gente sabe que é um diagnóstico dentro da medicina e que merece sim atenção, cuidado e tem possibilidade de melhora e remissão completa.
Quero ler a pergunta aqui da Beleza do Caminho. Diz o seguinte: a solidão continuada pode resultar em fobia, doutora? Olha, que bom, né? Até eu fiquei um pouco em dúvida se o tema da nossa live hoje não poderia ser solidão. Porque se a gente pensar em ansiedade, Kézia, a raiz da ansiedade está no medo. Se a gente pensar em solidão, muitas vezes a raiz da solidão está no medo. Então, hoje nós estamos, claro, né, forçados a ficar numa situação de maior isolamento dentro do possível, o que não precisa incorrer em solidão. A gente pode lançar mão da internet, do telefone e manter os nossos contatos sociais e familiares bem, né? E o que que acontece? Quando a pessoa está muito só, geralmente fora de uma situação de pandemia, por exemplo, né? Ela tem muito medo de ser ferida, ela tem muito medo de se relacionar, de estar numa posição de vulnerabilidade, de repente alguém a enganar, ou alguém, né, fazer ela sofrer. Então, na raiz da solidão sempre existe também o medo. Então, o medo é um assunto muito amplo que quando entra na nossa vida e a gente perde o controle dele, quando ele deixa de nos ajudar, ele interfere até nisso, né? Nessa solidão. Eu vejo mais o medo como um causador da solidão do que a solidão sendo um agravante do medo. Quero aproveitar antes da próxima pergunta, mandar um beijo para a Edna Moura, consultora, pessoa maravilhosa, está aqui acompanhando a gente também. Muita gente acompanhando. A Bárbara está perguntando o seguinte: algumas vezes a melhora da fobia é enfrentar esse medo? A técnica de enfrentar ajuda, doutora? A Bárbara está perguntando. Ajuda, é até um dos passos, né, da psicologia, né? Quando a pessoa vai ali fazer uma psicoterapia, um enfrentamento, a exposição ao estímulo estressor é um dos recursos que a psicologia faz o uso para melhorar. Então, é como se a pessoa passasse por uma dessensibilização. Por exemplo, tem gente que tem fobia de sangue, né? E aí, o que que acontece? Na psicoterapia, que geralmente a abordagem usada é a cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito, né, paralelo aos psicólogos. O psicólogo vai fazer isso, vai expor a pessoa àquele estímulo que é estressor para ela, justamente para que ela seja dessensibilizada. Então, da forma correta, sendo monitorizada em consultório, com o estímulo na intensidade certa, com a frequência certa, ela vai se dessensibilizando, até chegar ao ponto em que ela se expõe ao estímulo estressor para ela, mas que ela não entra ali no estado de pavor que foge do controle dela. Mas isso é bom ser feito com acompanhamento, né, doutora? Sempre, né? Se, por exemplo, eu tenho medo eu tenho medo de inseto. Se eu começo a me imputar uma exposição a um inseto que muitas vezes pode até me causar algum perigo, né? E eu não tenho ali uma situação que eu estou monitorando a minha reação, eu não tenho suporte de alguém perto de mim, né? Eu quero ali num ato de bravura me curar daquela fobia. Não é assim, né? Toda fobia, ela tem as suas raízes. A gente não sabe se aquela... Existe um porquê para isso? Existe. A gente não sabe se aquilo se Olha. originou de algo inconsciente ou se foi num período da vida em que aquilo foi o gatilho para amenizar algum outro desconforto de outra área. Então, a nossa mente ela é muito complexa e sempre que a gente vai investigar uma coisa, na verdade, a gente descobre um monte de outras coisas, né? Uau. Então, daí a importância de sempre ser um trabalho a muitas mãos. É sempre um trabalho multidisciplinar. Existe algum remédio para controlar isso, doutora? Por exemplo, quem está nos assistindo agora e fala assim, nossa, parece que escreveram minha vida aqui agora. Eu estou desse jeito, eu estou com medo, eu estou suando, né? Eu estou com a sensação que eu vou desmaiar e uma série de sintomas que o corpo cria. E o corpo, às vezes, eu já vi relatos, doutora, da pessoa sentir febre, mas na verdade ela não está com febre. Mas ela está sentindo, aí eu escutei a pessoa falando assim, mas é uma febre interna. Então, mas você não sentiu, o termômetro não media a febre. Mas ela estava sentindo que ela estava com febre. Não, seria essa questão do psicológico mesmo? Como lidar com tudo isso, doutora? E se tem remédio para isso? Tem sim, tem remédio, tem medicação. A gente entra com a medicação sempre com a consciência de que não é a medicação sozinha, claro, que vai fazer todo o desfecho ser favorável. Mas a medicação, ela ajuda o nosso próprio corpo a dar uma calibrada nesses sinais de alarme que ele emite quando você está exposto ao estímulo. Então, hoje a gente lança mão de medicamentos que começam a fazer efeito por volta da terceira semana, isso é importante a gente falar, né?
que a gente vem de uma geração muito acostumada ao tarja preta, que dava um efeito já do dia para a noite. Hoje a gente não tem mais eles como primeira opção do tratamento, a gente lança mão de outras opções, em que geralmente por volta da terceira semana a pessoa já consegue sentir uma melhora bem grande desses sintomas, né, que a gente já mencionou. Então, vale a pena buscar ajuda exatamente por isso, porque são técnicas que a gente melhora muito no longo prazo. E o medicamento vem meio que para catalisar a reação e para abreviar o processo, para que ele seja um pouco menos sofrido e mais rápido. Ó, a Luro Saipo diz o seguinte: tenho um pavor de perder as pessoas que amo para a morte, principalmente em acidente. Isso tem alguma causa, doutora? Você acha que isso tem alguma causa? E como que ela lida com isso? Assim, eu acredito que quando tem esse medo, assim, de perder as pessoas um pouco mais exacerbado, a gente precisa avaliar muito bem na história do paciente se ele tem alguma história de perda com causas violentas, né? Muitas vezes é uma pessoa que tem um histórico de ter perdido pessoas em que ela não pôde elaborar bem o luto daquela perda. Pode até nem ser necessariamente relacionada a acidentes, mas a perdas súbitas. E a gente precisa sempre investigar quando foi que isso começou. Porque muitas vezes começa numa fase da vida em que a pessoa está com medo ali, como se fosse incubado, né, entre aspas, e aí ela não consegue verbalizar aquele medo, ela não consegue nem ela mesma visualizar aquele medo com clareza e desemboca esse medo em outra área que aparentemente não tem nada a ver. Então, a gente tem que avaliar essas três coisas. Quando foi que começou, se existe um histórico parecido de perdas súbitas e violentas, né? E se aquele medo não é, na verdade, uma consequência de uma outra área que está precisando ser abordada. Então, é sempre muito interessante. A gente sempre, cada história que senta, assim, de frente para a gente, é um universo muito novo, né? Então, É a gente tem verdade. que ver essas variáveis, né? Quando começou, há quanto tempo isso acontece, a intensidade piorou, teve algo que piorou, o que você fez para melhorar, se melhorou ou não, porque a gente vai ter um panorama mais fiel do que realmente pode estar acontecendo com a pessoa. E muitas vezes, doutora, quem tem medo de algo, às vezes tem até vergonha de verbalizar isso e de ser criticado, né? Igual, eu Isso. não sei se o nosso amigo aqui estava brincando, mas ele falou, aqui o Flávio disse que tinha medo de escada. A Mauriana disse que tem medo de coró. Chegou a quase desmaiar uma vez perto da Lu. Eu Ai, gente, confesso esse que medo do eu não coró tenho eu medo, também não, gente. compartilho dele. Eu tenho pavor de perereca. É pavor mesmo. Ela pula para um lado, eu pulo para o outro, eu desmaio de um lado do outro. Então, assim, cada um tem algo que incomoda. A gente sabe disso, né? Mas para quem está nos assistindo aqui e percebe que não só incomoda, mas aquilo ali tira a paz. Porque, por exemplo, quem tem medo de pessoas morrer, né? Eu já tive esse medo na época que eu estava com síndrome do pânico. Então, eu começava a imaginar. E se morrer, e se fulano morrer, não sei o que morrer. Cada dia eu ficava pior, né? Faltava ar, faltava tudo. E além deles morrer, eu estava infartando. Então, é mais ou menos isso. Quando uma pessoa tem um problema, doutora, e tem vergonha, eu quero perguntar isso, ela tem vergonha de verbalizar e ser criticada, o que ela tem que fazer? Nossa, foi muito bom, Kézia, você ter falado de vergonha, porque a vergonha é o maior freio para que uma pessoa busque ajuda. Vergonha de ser julgada, vergonha de ser vista por algum conhecido na sala de espera, né? Vergonha de ser vista como doida, vergonha de ser vista como fraca, né? Então, são tantos os receios da pessoa buscar uma ajuda que realmente, assim, na síndrome do pânico, como você citou, é muito típico o medo de perder pessoas. E muitas vezes, se a pessoa tiver, por exemplo, um filho pequeno, ela tem muito medo de vir a faltar e esse filho ficar sem auxílio, sem ajuda. E cada vez que ela pensa nisso, é uma descarga a mais de adrenalina, de apreensão, né? Então, são situações que realmente você tem que lançar fora essa vergonha, entender que você está buscando ajuda, assim como você busca para um problema na tireoide, para uma dor no joelho, que tem o tempo ali de reabilitação, que tem o tempo ali de fisioterapia. E assim, da mesma forma é com a nossa mente. A gente não tem que ter vergonha, né? Nós somos um todo indivisível, não dá para a gente separar a cabeça do corpo, né? Então a gente acha que, graças a Deus, hoje está tendo um pouco de quebra de tabu, de estigma.
E a tendência das pessoas cada vez mais compartilhando o que elas já sentiram e que elas buscaram tratamento, mais elas ajudam outras pessoas que também estão precisando, né, É desse verdade. suporte. E é importante, eu tô achando tão bom, eu tenho recebido muitas mensagens após as lives, sabe, doutora? Porque assim, antes a gente tinha, né, uma imagem, assim, entre aspas, que o psiquiatra era até mais doido que a gente, né? Ou era um cara É que ficava com verdade. um papel ali, só olhando para sua cara e vendo se você era louco ou não. Mas hoje a psiquiatria tem tantos recursos, e eu queria que você falasse um pouquinho desses recursos, porque as pessoas acham que é só o medicamentoso. Mas também tem as terapias, não tem, doutora? As análises, como é que funciona? Explica pra gente aqui. A psiquiatria, igual eu sempre falo, eu acho que ela é a área mais, assim, obrigada a ser humilde da medicina. Porque se a gente for com essa ideia absolutista de que a gente detém todos os recursos, a gente não vai colocar esse paciente bem de novo, a gente não vai conseguir reabilitar esse paciente. Então, para cada caso, eu preciso dar as minhas mãos para outro profissional. Pode ser um educador físico, para essa pessoa ter ali uma atividade física regular. Pode ser para um nutricionista ou nutrólogo, que vai precisar redirecionar todo o consumo de nutrientes dessa pessoa. Né? Pode ser para o psicólogo, principalmente, que anda muito junto com a gente, né? Que está ali sempre olhando as raízes do problema, né? Enquanto a gente está ali tentando tratar os sintomas, que é a ponta final do problema. Então, a gente tem sim muitos recursos. A gente fala que a gente nunca vence uma guerra com só uma linha de ataque. A gente tem que ter várias frentes de ataque. E a guerra contra a doença mental, ela sempre precisa ter várias frentes de ataque, né? Então, e talvez a maior delas, Kézia, por incrível que pareça, é a quebra do estigma. Porque a medicina, ela já evoluiu tanto em termos de medicamento, em termos de estratégias de abordar um problema ali, seja quimicamente, seja na parte comportamental, que, igual você falou, a gente tem recurso demais para oferecer. Muitas vezes a pessoa não dá certo com o primeiro medicamento, a gente entra com o segundo, entra com o terceiro, entra com uma dose diferente, muda o laboratório. São muitas variáveis que a gente tem ao nosso acesso para todo dia estar ali lapidando, né? Então, de tudo isso, o que infelizmente ainda impede as pessoas de ter esse acesso é porque elas não procuram. É muito baixo ainda o índice de pessoas que de fato procuram esse auxílio ali, despidas de preconceito, que fazem os retornos nas épocas certas, que se expõem realmente à cura, ao tratamento, à abordagem mesmo. Porque recurso, gente, nós temos muitos. Se não é o medicamento oral, é o injetável. Se não é o injetável, é a ECT, a estimulação transcraniana, sabe? É tanta coisa que a gente tem disponível hoje que não tem mais por que a gente sofrer sozinho e também acabar fazendo sofrer quem está convivendo com a gente, porque sofre junto, é inevitável, né? É verdade. Camila, já vou responder, vou fazer sua pergunta para a doutora, mas antes de fazer pergunta, eu estou aqui, eu me lembrei, e eu quero perguntar para você se é verdade, porque foi a sensação que eu tive, que o medo contamina outra pessoa. Por exemplo, eu estava num lugar onde tinha doando sangue. Aí o outro começou a passar mal. Quando o outro começou a passar mal, os outros todos começaram a passar mal. Quer dizer, ninguém estava passando mal. Só porque um passou mal, os outros todos começaram a passar mal. E Isso. teve um dia que eu estava voltando dos Estados Unidos de viagem com a minha família e tinha uma senhorinha lá. E aí, bem aquela parte de noite que você está em cima do mar, né? O avião abaixou as luzes. Aí uma senhora da frente começou a passar mal, sentir falta de ar. Nossa, doutora, automaticamente o ar sumiu da minha vida. O ar sumiu e eu falei, eu também tô sem ar, Jesus de Nazaré. Aí eu peguei e falei assim, não, mas peraí, eu tava com ar até 5 minutos atrás. Comecei a orar, comecei a lembrar de boas coisas, fui me acalmando, tomei uma água e voltei normal sozinha. Mas eu percebi que se eu tivesse dado corda, o ar também tinha sumido para mim, né? Porque aí junta aquele tanto de gente em cima da mulher, você não tem como sair daquele avião, você tá em cima do mar. Aí você fala, pronto, lascou. Se ela tá ruim, eu também tô, né? Então, assim, existe isso mesmo de acabar contaminando ou exercendo algum tipo de influência em quem tá próximo? Nossa, demais. Até eu tô com alguns colegas de faculdade aí, eles vão lembrar de uma situação da faculdade em que a gente estava indo para a lanchonete e eu vi um inseto massacrado no chão e eu dei um grito e pulei. Eu acho que tinha umas 12 pessoas atrás de mim, os 12
pularam e correram e gritaram sem saber o que que era, né? Então, assim, foi cômico, Efeito mas em massa. foi efeito manada, né? E isso é explicado pela neurociência, né? A gente tem os neurônios espelho, né? Tanto é que quando você boceja, alguém boceja também. Tem várias pesquisas interessantes nessa área. Se você passa olhando para cima na frente de um banco cheio, você vai ver todo mundo da fila do banco olhando para cima também, né? Então, o neurônio espelho é até um recurso da nossa neurobiologia para autopreservação. Peraí, eu tenho na pessoa que está ao meu lado um alarme. E esse alarme pode me sinalizar luta ou fuga, né? Então, quando a gente vivia lá nas cavernas, ainda vivia em bandos, né? Você tinha que enfrentar feras, e hoje a gente enfrenta muito mais feras do que naquela época, né? Tem a fera do trabalho, a fera do trânsito, a fera da casa. E a gente fica muito, assim, atento à reação do próximo, né? Até no gibi. Eu lembro que tinha um personagem do Maurício de Souza, que era o do Contra, que ele adorava fazer isso com os coleguinhas dele, né? Fazer coisas, assim, para tirar o povo do prumo, abusando dessa observação dele, né? E isso é tão Então, grave, isso é muito doutora. real mesmo. Muito real. E assim, se você parar para pensar, se você ficar assistindo o jornal hoje, né? Principalmente um jornal aí famoso aí que a gente já sabe qual que é, não vamos dar ibope. Se você vê tanta notícia ruim que você fica assim, gente, deixa eu respirar, eu acho que eu tô com problema no pulmão. Gente, parece que eu não tô bem, não. Esses dias para trás eu estava assistindo o jornal, porque eu evito assistir demais, porque é muita contaminação mental. E eu quero ter saúde mental, né? A gente tem que se controlar nesse período. Eu falei, não, vou assistir hoje. Doutora, do início ao final, só coisa ruim. Eu já fiquei assim, parece que meu pulmão tá doendo, gente. Gente, eu acho que eu não tô bem. Falei, esse trem tá me fazendo mal, desliga isso aí. Aí eu melhorei, já fiquei ótima. Então, Ótimo. a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode contaminar, sim, a nossa mente e trazer doença para o nosso corpo. Aqui, ó, a Camila, doutora, pergunta o seguinte: o tratamento seria com prazo indefinido ou tem uma chance de cura para quem tem esse tipo de doença? Aí, nesse caso, a gente vai ficar dependendo de uma variável, que é se a pessoa está na primeira crise. Porque é o seguinte, para cada crise que a pessoa vivencia, a gente fala que é como se fosse um processo inflamatório intenso no cérebro. Então, existe uma degradação neuronal. Então, o que que acontece? Se eu estou numa primeira crise de medo e ansiedade, eu busco tratamento, a previsão do tratamento é de 2 anos. Se nesses 2 anos eu não abandonar a medicação, se eu não trocar o laboratório, pegar um medicamento de referência, comprar um similar, por exemplo, que não tem a mesma eficácia. Não tem, né, doutora? Se eu fizer Porque a os gente meus adora fazer retornos. isso. A gente acha que é porque o preço é mais barato, é melhor. E nem sempre é bom fazer isso, Não, né? e Tese, é engraçado assim, a mulher, ela não faz isso com maquiagem, ela sabe o Não. pó que é bom e ela não abre mão daquela marca que tem um custo-benefício melhor, às vezes não é nem o mais caro. É um Verdade. intermediário ali que te oferece um resultado bom com um preço justo, né? Então, assim é com medicamento, né? Igual o homem, na hora que ele vai comprar uma peça para o carro, ele não vai querer a pior, porque, gente, se tá mais barato, tem um porquê. A matéria-prima não foi, né? A mesma usada. Então, por que que na hora de tratar a nossa saúde mental, que é algo de tão precioso, eu vou lá e pegar a opção mais barata para o meu bolso? É claro que eu não vou ter o mesmo resultado, né? Então, assim, se todas essas variáveis forem respeitadas, eu não interrompi meu tratamento, eu não mexi na dose por conta própria, eu fiz os retornos no prazo certo, geralmente são 2 anos. Tem uma remissão completa. É, assim, muito satisfatório para nós quando a gente dá alta para um paciente. Eu acho que médico nenhum tem intenção de ficar amarrando um paciente ali no longo prazo. Mas a gente depende de muitas variáveis. E a principal delas é a adesão ao tratamento. Então, quanto mais a pessoa está consciente de que ela não pode abandonar, de que ela não pode ter recaída, que ela tem que evitar isso ao máximo, mais rápido ela vai ter alta. Agora, para cada recaída que a pessoa teve, porque ela abandonou o tratamento, porque ela não deu seguimento nos retornos, ela não ajustou a dose quando precisou, tem uma estimativa que perde-se até 20% a cada recaída de chance da pessoa ganhar alta. A ponto de que, a partir de 4 a 6 recaídas, já não tem mais previsão de alta. A pessoa vai ter que usar a medicação, a gente brinca que é até a missa de 7º dia. Aí ela já não tem mais previsão de abandonar esse tratamento. Então, por isso que a gente fala tanto, né? Isso, por isso que a gente fala tanto de consciência, de psicoeducação,
Porque ninguém está interessado em amarrar ninguém ali no pé da mesa do consultório. Pelo contrário, quando a gente tem a oportunidade de dar alta, esse paciente é uma propaganda positiva tão boa, né? Verdade. Que vale a pena se tratar, que é a nossa maior satisfação. Doutora Amanda pergunta o seguinte: eu tenho medo de ficar sozinha à noite. Não gosto. Isso é anormal? E eu até acrescento aí: eu conheço uma pessoa que ela não fica, né? Não vou expor a pessoa, enfim. Ela não fica momento nenhum sozinha, nem em casa. O único momento que ela, entre aspas, fica sozinha no trabalho, mas ela não está sozinha, que tem uns colegas. Mas em casa tem que ter alguém com ela. Ela não sai sozinha, ela não anda sozinha. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse medo de ficar sozinho. Olha, o medo de estar só geralmente não vem sozinho. Ele vem acompanhado de outros temores. Geralmente é uma pessoa que não dorme com a luz do quarto apagada. É uma pessoa que evita ao máximo situações fúnebres. É uma pessoa que geralmente tem um histórico de ter visto muito filme de terror em fase de formação da personalidade. Não sei se é o caso dessa pessoa que está perguntando. Pode ser que o caso dela seja isoladamente ficar só, mas geralmente tem um porquê. Nada vem sem um ambiente para aquilo ser gerado. Geralmente, algum trauma tem que ser investigado, se não teve algum trauma do passado, né? Em que estar só expôs essa pessoa a um perigo muito grande, né? Então, com certeza, tem que ser investigado, porque é disfuncional. Não dá para você viver uma vida não podendo estar só hora nenhuma, né? Você vai sim deixar de ir a situações, porque alguém não pode ficar com você depois, ou, né? Não é compatível com a vida normal, então tem que ser investigado. No caso da moça que perguntou aqui, ela falou que tinha medo só à noite, só de dormir à noite sozinha. Isso é um problema, doutora? É um problema também, porque pode ser um dia que não tem como ela lançar a mão do recurso da luz, de uma fonte luminosa, Ou de é o alguém dia, perto? ou de alguém perto, né? A gente sabe hoje que para praticar a higiene do sono tem que ter escuridão absoluta do ambiente, senão a gente não produz melatonina adequadamente. Aí também não adianta você gastar com importação de melatonina de fora do Rio, você vai estar gastando seu dinheiro à toa, né? Então, assim, essa questão de ter um relacionamento saudável com o ambiente escuro ou com a situação de estar sem alguém por perto é necessária para a nossa vida. Não dá para a gente colocar isso, né, debaixo do braço vida que segue, eu vou lidando com isso aqui até onde der. É sinal de que alguma coisa não está bem. Doutora, então, o que fazer, né? Quais são as atitudes preventivas para que a gente não torne o medo saudável, para um medo já patológico? O que a gente pode fazer? E eu queria que a senhora recapitulasse um pouquinho essa questão da higiene do sono. Tem muita gente perguntando também. Olha, higiene do sono são um conjunto de práticas que a gente pode adotar todos os dias que não custa um centavo, gente, e que tem um efeito para o sono maravilhoso. Principalmente se você tem adolescente em casa, criança em casa. Rotina de sono a gente constrói cedo. E depois de adulto também tem como a gente diminuir muito dose de medicamento quando a gente pratica higiene do sono. Então, higiene do sono são no mínimo 10 a 15 hábitos, geralmente, dependendo de paciente para paciente, que a gente vai modificar para que esse sono seja restaurado. Então, primeiro entendimento, o nosso sono ele é construído, na verdade, desde a hora que a gente acorda. Então, se eu acordo cada dia um horário, não vai ter um ciclo de sono e vigília adequado. Eu tenho que ter um horário padrão de rotina em que todos os dias eu acordo, independente da hora que eu vou dormir. Segundo ponto, se ao longo do dia eu me exponho muito a fontes luminosas, a muito estímulo, a pensamento acelerado, a demandas que eu não consigo resolver, eu levo muitas pendências para o meu travesseiro, incompatível com o sono de qualidade. Então, eu tenho que adotar comportamentos em que eu cumpro prazos e metas dentro de uma realidade, não coisas inatingíveis. Terceiro ponto, evitar cafeína, evitar refeições pesadas à noite. A nossa alimentação define muito do nosso sono. Evitar abuso de consumo de líquidos após as 18 horas, para que você não tenha que interromper, de repente, ali um sono profundo para ir ao banheiro, né? Fazer xixi. Evitar também atividades muito estimulantes, sejam fisicamente ou mentalmente após as 18 horas. Então, assim, medicamentos também, às vezes algumas pessoas tomam medicamentos na hora errada, tem algumas vertentes da dipirona que vem com cafeína.
tira o sono da pessoa, ela não sabe por quê. Tem café ali presente, tem chás comercializados em revistas, gente, que as pessoas tomam porque é natural e não acham que tem problema. Lá tem taurina e tem cafeína. Uau. Então não tem como, você não vai dormir bem. Às vezes só de tirar esse chá, né, você não vai precisar tomar remédio para dormir. Então, higiene do sono é uma coisa muito barata, porque não custa nada. É um exercício de autocrítica e autoobservação diário, mas que é uma disciplina muito boa para quem quer resgatar um sono bom, que você acorda com aquela sensação de que foi reparador, de que você descansou. Qual que era a outra pergunta mesmo? Eu te perguntei quais as prevenções que a gente pode ter para que o medo não transforme, né, do medo positivo, que esse é saudável, para o medo patológico. Primeira coisa é verbalizar. Aquilo que a gente não verbaliza, aquilo que a gente nega vira doença. Então, aquilo que Jesus falava, que eu vim para aqueles que estão doentes, é isso. Quem está doente, de verdade mesmo, assim, que se vê doente, ele busca ajuda, né? Ele confessa que está doente e que ele precisa sair daquela situação. Então, a primeira coisa, eu preciso entender que um medo que me paralisa, que me torna disfuncional para a vida, precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo. Para que isso não passe de um nível que está leve para um moderado e um grave, onde as intervenções vão sendo cada vez mais agressivas, né? E fora assumir a existência desse medo que já está saindo do seu controle, é você não se estimular demais. Assim, é uma equação que não fecha, Kézia. Se eu tenho tanto medo de adoecer e eu fico dia e noite vendo os dados do Covid, eu já estou sentindo o que você sentiu. Nossa, falta de ar para ver o noticiário. Eu continuo ali fielmente em frente à televisão. Gente, assim, tem coisa que é até bom senso, né? A gente tem que ter essa autocrítica, né? De ver até onde é o nosso limite. Dá sinal, né, doutora? Oi? O corpo dá sinal, o corpo dá sinais. Então, respeitar os nossos limites. Eu, por exemplo, né? Eu não consigo ver filme de terror desde pequena, nem trailer. Então, eu vou ficar me testando, eu vou ficar pagando o ingresso, eu vou me testar, não, porque meu amigo gosta de ver e para ele faz bem. Eu tenho que dar conta também. Não, gente, é uma limitação minha. Igual ele, de repente, tem uma outra limitação. Isso não vai fazer diferença na minha vida. Pra quê que eu vou ficar acionando todo um circuito do medo, né? Para depois eu chegar em casa do cinema e ter que tomar um Rivotril? É insano, né? Então, a primeira coisa é confessar, é verbalizar, é pôr isso para fora. A segunda é buscar ajuda, né? Não ficar ali sozinho. E a terceira é ter autocrítica. Não se expor demais a estímulos que para você não vão fazer diferença na sua vida. Que seja um noticiário, que é noticiário, você tá a par daquele número ali, não vai fazer diferença nenhuma se você já estiver fazendo a sua parte, usando álcool, lavando a mão, usando máscara, né? Fazer um filtro, né, doutora? Exatamente. Fazer um filtro disso. É ter autopreservação, ter esse cuidado. Não, peraí, gente, deixa eu criar uma rotina que é favorável para minha saúde mental, para minha saúde física. Eu tenho a escolha, né, de abrir um vídeo que me faz bem e abrir um vídeo que vai me deixar em pânico. É verdade. A Ludmila, a gente já está encerrando aqui, pessoal, mas eu vou ler duas perguntinhas aqui, ó. A Ludmila diz o seguinte: não é aconselhável tomar o antidepressivo antes de dormir, doutora? Não, depende, assim, em relação a tratamento, né, tem alguns que são, sim, usados à noite, tem paciente que tem, às vezes, até uma reação atípica da que é relatada na literatura e a gente prescreve à noite, sem nenhum prejuízo para o sono do paciente. Hoje a gente tem opções de antidepressivos que, além de serem antidepressivos para tratar a depressão no longo prazo, também tem esse efeito duplo de melhorar o sono e recuperar a arquitetura do sono. Então, assim, é muito individualizado, né? Sempre que a gente prescreve um antidepressivo, se é para ser tomado à noite, tem um porquê. Às vezes a forma de absorção dele não é só à noite, é ao longo de 24 horas, né? E de repente o paciente tem que ter uma atividade de manhã que o rendimento mental dele é maior, e aí a gente calcula se a meia-vida daquele antidepressivo vai ser compatível com a profissão dele, por exemplo. Então, depende muito de qual é o antidepressivo, qual é a dose e o que o paciente faz no período da manhã, da tarde e da noite. A Lu diz o seguinte: consegui tirar o Rivotril com a higiene do sono. Olha que maravilha! Só fazendo a higiene do sono, ela conseguiu não precisar usar mais remédio para dormir, doutora. Olha que bom. Bom, a gente chegou ao final.
É um caso de vitória, né, gente? Viu que acho que serve de um exemplo muito positivo para quem se julga aí impossível de sair de um tarja preta e para quem subestima a higiene do sono, né? Às vezes é um pouco sofrida, a gente tem que entrar com algum coadjuvante para a pessoa sair do tarja preta, né? Só esclarecendo, que o tarja preta, né? Ele tem sua indicação, né? Tem pessoas que vão usar ele num prazo maior. Só E que vai ser bom hoje a durante gente aquele lança período, mão né, de doutora? opções que podem ser usadas no longo prazo, em que o tarja preta entra por um período de tempo e não a Deus dará, né, por muitos anos a vida do paciente. Uhum. E eu quero até abrir um parêntese aqui, doutora, falar assim, eu mesma já testemunhei aqui para vocês outras vezes que eu já tive depressão, síndrome do pânico. Então, o que eu quero falar é o seguinte, o tarja preta, gente, é bom na hora certa. Né? Ele Isso, foi bom para mim no período que eu precisei, até isso. porque se eu não tivesse usado ele, eu não sei se abaixo de Deus eu estaria viva, porque o meu corpo dava sinais de infarto, né? Poderia dar derrame. Então, durante o período do tratamento, ele foi bom. Então, se for necessário, porque o medo do povo é assim, nossa, cheguei lá na doutora e ela falou que eu preciso tomar, nossa, e fica com vergonha daquilo. É Aí eu cheguei a um verdade. ponto da minha vida, doutora, que eu falei, você quer saber? Eu tô tão ruim mesmo, que eu não tô nem aí que o povo acha. Eu vou tomar isso aqui e eu vou sarar. E já andava com o meu medicamentinho assim e tinha orgulho É, dele. Foi quando Deus foi abençoando, enfim, eu já contei toda a história aqui. Então você tenha o tempo, viva um tempo de cada vez, né? E a gente vai. É um processo, a vida é um processo, né, doutora? E eu quero te agradecer por você dedicar esse tempo pra gente. A gente tem quase uma hora de live já. E eu quero dizer que, para quem está assistindo agora e precisar de alguma informação, né? Precisar de é. ajuda, você está atendendo, doutora, online? Como é que está funcionando? Que eu acho que ainda não tem atendimento presencial, tem? Pelo decreto do governador, a gente já está autorizado, né, para consultas eletivas, respeitando todos os procedimentos, a atender. No meu caso particular, eu estou Uhum. atendendo casos em que, excepcionalmente, não é realmente possível ser feito por telemedicina. Mas deixando sempre Uhum. claro que em nada o tratamento fica prejudicado, a gente consegue fazer por telemedicina uma anamnese completa, com o mesmo tempo de duração, né? O paciente consegue colocar um nível de detalhes muito grande, né? Às vezes até maior, porque ele está ali numa situação de maior privacidade, que às vezes ele está sozinho, ele consegue falar melhor. Então, Verdade. a gente, pelo menos na saúde mental, na psiquiatria, tem funcionado muito bem a telemedicina e para quem está com essa cautela a mais de não sair de casa, tem sido muito positiva a experiência. E casos excepcionais, né, assim, mais exceções mesmo, a gente atende presencialmente. O importante é que quem está nos assistindo, precisar de ajuda, ou conhece alguém que precisa de ajuda, na verdade, a sua dor ela é única, né? A gente, às vezes, quando está precisando de ajuda, doutora, a gente tende a falar assim, não, eu dou conta, vou aguentar mais um pouco. Não, É vai verdade. passar. Não, não, só até amanhã. E, assim, o meu conselho de quem já esteve lá, vai piorar. Então, busca ajuda enquanto mais cedo possível que você puder. Porque quanto mais Isso, cedo, mais fácil vai ser para você sair do buraco. Porque o buraco só exa vai ficando mais fundo, né? Então a exatamente. gente busca ajuda. O importante é que tem pessoas qualificadas. Assim, eu louvo a Deus, doutora Lorraine, né? Por você existir. A gente olha para você, a gente sente uma Obrigada. paz, né? A Nossa, gente obrigada. só de te olhar, eu acho que a gente já melhora 50%. Oh, meu Deus, que Já vê um bênção, que presente equilíbrio, ouvir isso, Kézia. uma unção Obrigada. de Deus, uma alegria, aquela tranquilidade para te ouvir. Porque na maioria das vezes, quando a gente está doente, a gente tem medo de julgamento, a gente tem medo de que pessoas não queiram nos ouvir, porque as pessoas hoje já em dia não olham no olho É mais, não verdade. tem tempo de conversar. É. E não, a gente tem exatamente uma profissional qualificada como você ali para ouvir, para olhar no olho. Já aconteceu comigo de Obrigada. eu ir falar com um médico sobre o meu filho, ele nem olhou na minha cara. E isso, assim, numa rede particular. Eu tô falando de rede particular. Ele Uhum. escutou o que eu tinha para falar, jogou o remédio, ele olhou na minha cara e entregou a receita. Meu Deus. Nossa, mas eu saí de lá tão indignada, porque eu falei assim, Uhum. ué, doutor, sério? O senhor não vai nem olhar para mim, não? Uhum. Né? Então, assim, essa questão de olhar nos olhos, do atendimento, do carinho, eu acho que é um presente de Deus. Isso é um dom que Deus tem te dado. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Obrigada. E, como sempre, é um Amém, Kézia. prazer estar aqui. Obrigada. Nossa, eu Pode fico pedir do muito povo aí, manda um feliz. beijo para esse povo.
Nossa, eu fico muito feliz, viu? Eu fico muito feliz, assim, com o seu desprendimento, né? De estar aqui, Amém. mesmo com a sua visibilidade, você expor também aquilo que te doeu, aquilo que te fragilizou. Porque tanta gente tenta passar uma imagem de tão inatingível, né? Verdade. E isso tem um efeito muito ruim. Isso, na verdade, não gera identificação nas pessoas. Então, quando a gente vê alguém que tem visibilidade, que tem esse carisma nato como você tem, que alia a sua profissão a esse alcance a um número maior de pessoas, a gente fica tão grato, porque você não faz ideia do quanto isso quebra estigmas numa velocidade muito maior do que o nosso trabalho ali de formiguinha no consultório todos os dias. Então, o Amém. nosso papel é estar disponível para vocês de uma forma mais afetuosa possível, porque a gente, antes de ser médico, a gente também é gente, a gente tem mãe, pais e Que avós bom. que a gente, quando vai levar um profissional, a gente quer que seja atendido da melhor forma possível. Então, assim, é o nosso papel todo dia, além de nos atualizar cientificamente, oferecer também, assim, a nossa alma, né, para ser também amiga de vocês, não só ali como profissional, porque a gente deseja o melhor de cada paciente que passa por nós. Então, agradeço muito a Amém. oportunidade, gente, e a gente nessa linha aí de empatia, né? A gente conhece o trabalho das meninas dos Princesas Restauradas, do Instituto Curados para Curar. Essas lives, na verdade, chamam a atenção também para o trabalho que elas fazem, né? Com pessoas tão Verdade. vulneráveis. Então, que vocês que venham, né, para ouvir esses conteúdos tão bacanas também, fiquem a par do que elas fazem, de que maneira vocês podem ajudar. Tem outros colegas médicos assistindo essas lives que Oh, que eu já legal. falei que eu quero ver eles também falando dos assuntos das áreas deles, que eu tenho certeza que eles vão ter muito a acrescentar. Então é aberto para todo mundo e acho que todo mundo que está aqui está de coração, né? Eu te agradeço É muito, verdade. Kézia, por conseguir abordar Amém. esses assuntos com a leveza que você consegue e por trazer um monte de gente para cá para ver a gente, seja ao vivo ou seja depois também, né? Amém. E aproveitar e lembrar todo mundo, hein? Quinta-feira que vem, às 20h30, estaremos aqui com um novo tema. Pode mandar mensagem sugerindo aí. E vamos combinar um negócio? Todo mundo traz alguém. Chama alguém, avisa da nossa live, vamos ajudar. A nossa intenção É aqui é verdade. ajudar o maior número de pessoas possíveis, Isso. né? Porque muitas pessoas não têm acesso à medicina de altíssima qualidade, como a gente está tendo hoje aqui, com esse privilégio com a doutora Lorraine e através das Princesas Restauradas. Mauri, um beijo para você. A Mauri, que é um presente de Deus na nossa vida, né, Lorraine? Verdade. Nossa, a Mauriane é uma É um viga, né? presente de Deus para nós. Ela sustenta assim toda uma estrutura em torno dela e ela é esse canal que faz a gente conhecer tanta gente É verdade, especial e que bênção. essa live atraia mais pessoas também para abraçar essas causas que a Mauriane encabeça e com muita honestidade, com muita transparência, ela dá seguimento a tudo isso há muitos anos. Então, gente, conheçam o trabalho deles, que realmente é muito bonito. Olha, que Deus abençoe todos que estão aí, a você, doutora Lorraine, toda a Obrigada. equipe das Princesas Restauradas, a Lohane Soxará também. Não esquece, Isso. gente, vai estar disponível essa live, avisa para o pessoal, vai estar disponível no canal do YouTube aqui das Princesas Restauradas. Então, se você gostou, compartilha para outras pessoas, seja canal de bênção, né? Nesse momento de Isso. quarentena aí, usa a tecnologia para ajudar outras pessoas. E para finalizar, eu quero dizer para você que está me assistindo agora, seja qual for o seu medo, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele não deixou o controle da Amém. sua vida, ele É continua te amando muito e você continua sendo muito especial para todos nós aqui. Um verdade. beijo para todo mundo, Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Beijo, doutora. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até, até a próxima.